Olá, eu sou o Thiago, vou falar um pouco sobre um artigo publicado na revista Alexandria Engineer Journal, no qual o título é A Performance de uma compressão axial de um painel reforçado de compósito, o estudo experimental e numérico. Inicialmente, apesar do fenômeno de flambagem e pós-flambagem ser conhecido em diversos artigos e estudos, poucas literaturas abordam o processo da evolução do descolamento do compósito, né? Assim, esse artigo ele analisou o progresso do descolamento dos reforçadores e mostrou a sua evolução é, de acordo com o carregamento de compressão axial. Então, o principal objetivo desse artigo é investigar o comportamento e os modos de falha de painéis reforçados, né, no regime de pós-flambagem, através de um estudo numérico e experimental. Então, a metodologia apresentada nesse artigo foi feita de dois modos. Inicialmente experimental, em que foi feito um teste de compressão axial por uma prensa hidráulica, qual foi obtidos as deformações através de strain gauge, nesses sensômetros, tanto os modos de flambagem, tanto as cargas de falha, a carga crítica de flambagem, os modos de falha e os deslocamentos fora do plano. Já a análise numérica foi uma análise feita no hábitos de elementos finitos, no qual foi implementado o modelo de dano de Hashim, do critério de Hashim. Foi implementado um modelo de cohesive zone, né, para investigar o descolamento do revestimento, reforçador em relação ao revestimento. Foi implementada uma imperfeição geométrica, que foi 1% do primeiro modo de flambagem linear, e implementado, né, as condições de contorno e as cargas e deslocamentos, né? Falando um pouco dos resultados experimentais, o esquema direito mostra a localização dos strain gauge no painel. Os gráficos da esquerda, inicialmente, os três primeiros gráficos mostram o deslocamento, a deformação do painel em relação à carga aplicada. Observamos que ele é um ponto de bifurcação a diferentes orientações para strain gauge, mostrando que a partir desse momento houve um, um modo de flambagem, ou seja, a flambagem iniciou próximo de 400 kN. O mesmo acontece em outras posições do painel, na mesma carga. Já nas figuras de baixo, mostra em relação aos reforçadores. Precisa observar que tem uma certa linearidade entre as curvas, uma vez que os reforçadores não apresentou modos de flambagem, ou seja, não apresentou deslocamentos fora do plano, logo eles não sofreram flambagem. Ainda falando do resultado experimental para três diferentes corpos de prova, foi obtido a carga crítica em três diferentes posições do painel, tanto do lado esquerdo, no meio e do lado direito. E com isso, foi a média dele foi sendo considerado. Assim, para três diferentes corpos de prova, foi analisado a razão entre a carga de flambagem, né, o buckling load, que seria a carga crítica de flambagem, com relação à carga de falha, né, o failure load, que seria a carga final do painel, a carga de colapso. A relação entre o failure load com o buckling load, você tem a razão. Observa que a razão, todas foram próximo de 2,3, o que é uma ótima razão de carga. É, isso a gente pode falar que o painel teve uma capacidade muito grande de carga com relação à pós-lombagem. Falando um pouco agora dos resultados de comparação entre os resultados numéricos com os resultados experimentais, o estágio 1, né, pela região linear, a estágio 2, que é a região de pós-flambagem, e o estágio 3, que é a região de falha. Na carga crítica de flambagem, na região linear, teve um erro próximo de 1,2%, foi 1,2% maior na análise numérica, e na carga de falha foi 3,9% menor com relação ao experimental. À direita estão os modos de flambagem para as diferentes cargas, para os diferentes modos. Nesse artigo foi observado que próximo de 92,7% da carga de falha, a zona corrosiva começa a sofrer danos iniciais que se propaga ao longo do painel. Assim, né, o início do dano do elemento coesivo é muito próximo da carga de ruptura final, mostrando que o efeito do debounding, do descolamento, tem muito efeito na capacidade de carga do compósito. Então, como podemos ver no gráfico, à medida que a carga compressiva aumenta, que a sua porcentagem de carga compressiva aumenta, a razão de debounding em porcentagem também aumenta exponencialmente. E a figura direita mostra as possíveis descolamentos que aconteceu do painel para diferentes cargas. Assim, para concluir, né, durante o regime de pós-flambagem, apenas a flambagem local no revestimento foi encontrada, né, sem flambagem nos reforçadores. Além disso, a carga de falha final foi 2,3 vezes maior do que a carga crítica de flambagem, né, mostrando uma boa capacidade no regime de pós-flambagem.
Além disso, o descolamento do reforço aparece próximo a uma carga de falha de 92%, que é muito próximo da carga final, né? Além disso, a taxa de descolamento, né, da área de taxa de descolamento tem uma tendência de aumento exponencial com relação ao aumento da carga compressiva. Esse artigo ele é importante para o projeto, uma vez que ele traz dados importantes sobre a porcentagem de descolamento com relação à carga compressiva aplicada e como se comporta à medida que o descolamento inicia.